Graça e paz, bom dia, queridos. Shalom de Deus a todos, né? Hoje vamos fazer a leitura do livro de Números, no capítulo 27. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, eu confesso que eu já queria fazer a leitura desse texto há algum tempo atrás, mas eu não consegui, porque o Senhor não permitiu. Mas hoje aprove o Senhor nos dar a oportunidade. Eu vou aqui pegar meu copo com água, que não pode faltar. Enquanto você pega aí o seu copo com água, né? Pega aí a sua Bíblia, cadê? Tá aí do seu lado? Claro, também, se você puder, né? Se você estiver numa condição de que você possa fazer a leitura. Se você não puder fazer a leitura, não tem problema nenhum, você vai fazer aqui a escuta da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, e depois você vai lá confirmando no livro de Números, no capítulo 27. Nós vamos ler uma história. E essa história, ela fala sobre mudança de vida. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, que Deus é especialista em mudar a história de uma pessoa. Só mesmo o Senhor o pode fazer. E quando ele o faz, ninguém desfaz. Eu quero ler com você desde o verso 1, onde diz: aproximaram-se as filhas de Zelofehad, que é Zelofeade, filho de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maquir e trineto de Manassés, das famílias de Manassés, os filhos de José. Então, parando aqui um minutinho para que você entenda quem são as filhas de Zelofeade. E quem é Zelofeade? Ele é bisneto, ou melhor, ele é trineto de Manassés. Então, Zelofeade é trineto de Manassés e Manassés é filho de José, o José do Egito. Então, é dessa família que nós estamos falando hoje. Uma família Arabassudecanto, que eu já começo declarando para você que foi uma família que viveu uma grande transformação, porque José era só mesmo o filho de Jacó, um menino, né, um adolescente, um jovem, e ele se tornou governador do Egito. Então, um homem que teve uma vida extremamente transformada, teve um pá de Deus, né? Vamos dizer assim, um pá. Deus entrou e pá, dividiu a história daquele menino, fazendo de um menino um grande governador. E aqui nós estamos falando, então, da família de José, especificamente dos trinetos de Manassés. E essas mulheres foram, né, se aproximaram de Moisés. O nome delas era Macla, Noa, Ogla, Milca e Titzá. Elas se postaram diante de Moisés, Eleazar, o Corém, que é o sacerdote, os líderes e toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram: nosso pai morreu no deserto. Ele não fez parte do grupo reunido para rebelar-se contra Adonai no grupo de Corá. No entanto, ele morreu no seu próprio pecado e não gerou filhos. Poderia o nome do nosso pai ser eliminado da sua família apenas por não ter gerado um filho? Dai-nos a posse da sua propriedade com os irmãos do nosso pai. Moisés apresentou a causa delas ao Senhor. E o Senhor respondeu a Moisés: as filhas de Zelofeade estão certas no que afirmam. Você lhes dará a posse de uma propriedade a ser herdada com os irmãos do seu pai, que elas recebam e que seu pai lhe teria deixado como herança. Vamos entender isso aqui? Vamos sim. A questão aqui é de direito, a questão aqui é de herança. Era lei que quando o homem morresse, o pai, o patriarca morresse, ele deixaria a sua herança para os filhos homens. Mulheres não tinham qualquer direito de herança,
E aquelas mulheres tinham o seu pai e o pai havia falecido, não por causa da rebelião que estava acontecendo ali no grupo da família de Corá, e elas deixam isso bem claro: o nosso pai não morreu por causa da rebelião, ele morreu por causa do seu próprio pecado. E por causa da morte do nosso pai, nós, mulheres, filhas, ficamos sem direito à herança. E aí elas fazem um pedido, né? Elas querem a herança reunida juntamente com os irmãos do pai. Quer dizer, elas estão dizendo assim: olha, já que a herança vai ser deixada e meu pai não tem filho homem, ficará para os irmãos do meu pai. Então, junto com meus tios, nós queremos herdar. Literalmente, elas estão dizendo assim: desce, né? Desce o nível de parentalidade dos meus tios para que nós nos igualemos a eles. Olha isso, foi muito ousado o pedido, sabe? Para o que nós estamos lendo aqui no contexto bíblico, ousadíssimo. Mulheres indo ao encontro de um líder, Moisés, diante da tenda da congregação, que era diante do lugar onde Deus se manifestava perante Israel, perante todo o público que ali encontrava. Elas não fizeram uma reunião secreta, elas falaram publicamente, Rabassu de Candarábia, elas contestaram, questionaram e reivindicaram. Foi isso que essas mulheres fizeram. Para a época que nós estamos falando aqui, há mais de 5.000 anos atrás, queridos, isso era impossível. Hoje, uma mulher, para entrar diante de um tribunal, para falar com um juiz, ela precisa ter um representante chamado advogado. Ninguém acessa dentro de um local de autoridade, de decisões, né? Sim, intermédio daquele que lhe represente judicialmente. Mas essas mulheres não, elas fizeram algo aqui extraordinário. Elas requereram um direito que sequer existia, né? Elas foram diante do líder Moisés não pela lei, muito pelo contrário, a lei dizia que elas não tinham direito, mas elas fizeram as suas escolhas. E é por isso que hoje eu compartilho com você. As escolhas que nós fazemos, elas são direcionadas pelo Senhor, sim. Não pensa que a sua vida vai fluir do jeito como você imagina, ou você pensa, ou como você quer, não. O Senhor te conduzirá. Sabe por quê? Porque o próprio texto nos afirma isso, queridos. Quando Moisés vai falar com o Senhor, ora, e aqui eu quero chamar a sua atenção para um Deus que é onisciente, Rabassu de Candarábia, um Deus que, segundo o Salmo 139, já sabe da palavra antes que saia da minha e da sua boca. Antes que eu viesse aqui gravar essa mensagem hoje, o Senhor já sabia qual seria a palavra que sairia dos meus lábios. E esse Deus já sabia dos pedidos dessas mulheres, né? Já sabia que ali Maca, Noa, Ogla, Milca e Titsa já estavam com um pedido, né? Antes, eu creio que delas chegarem diante de Moisés, elas conversaram entre elas, né? Elas falaram entre elas: olha, vamos lá, vamos reivindicar, vamos conversar. Talvez alguém no meio delas falou: não, você acha? Acho que a gente não vai ter chance, né? Mas ali alguém falou: não, se a gente não for, a gente nunca vai saber. A gente precisa pedir, a gente precisa reivindicar. O nosso Deus é Deus de justiça, o nosso Deus é Deus de conserto, o nosso Deus é Deus que faz algo novo, Ramandarábia, e Ele está por fazer algo novo pela minha e pela sua vida. Eu creio nesta manhã. Eu tomo posse nesta manhã, Ramandarábia, um Deus que conhece os nossos direitos, um Deus que sabe dos nossos caminhos, um Deus que discerne os nossos pensamentos. Esse mesmo Deus vai ali diante de Moisés e responde para Moisés que elas estavam certas naquilo que elas estavam afirmando, reivindicando. E sabe qual foi a palavra? Deles o que elas pedem. O Senhor igualou, o Senhor colocou em posição de igualdade aquelas mulheres juntamente
com seus tios, algo impensável, incalculável. E eu quero profetizar na sua vida e na minha vida, que Deus vai igualar, se é direito, se é posição, se é condição financeira, se é situação, eu não sei o que você precisa. Eu preciso de um milagre, você precisa? Então declara aí nesta manhã, Senhor, eu preciso de um milagre, Ramandarábia. Eu preciso de uma intervenção da autoridade máxima. Fala para o teu Deus que tu precisa de uma intervenção da autoridade máxima. Ele é a autoridade máxima. Ele cria leis, ele faz decretos, ele muda a história. Rabassudecandarábia. Ele sabe quem nós somos, ele sabe a descendência que carregamos. Ei, querido, essa família, essas mulheres eram descendentes de José. José era escravo. José era um homem, querido, que servia ao único Deus. José era fiel. José era um homem de caráter. José era um homem de princípios. José era um homem da palavra da verdade. E ele foi lançado no meio de um povo cheio de ídolos, de todo tipo de profanação, idólatras, sexuais, corrompidos, deturpados. Mas ali estava José no meio daquele Ramandarábia, porque assim aprova o Senhor colocar aquele homem ali, mesmo diante de tantas situações, de acusações, de prisões, de condenações. José passou por tudo aquilo. José passou pela dor mais terrível que o ser humano possa imaginar, que é a dor da rejeição familiar, né? Que é a dor do descaso familiar. José passou por isso. José foi perseguido pelos próprios de sangue, né? Rabassude Candarábia, mas ali mesmo o Senhor glorificou o seu nome através da vida de José. E eu quero te dizer uma coisa: aquele que traz a justiça no sangue, querido, ele não morre injustiçado. Essas mulheres traziam a justiça no sangue, elas traziam a justiça da verdade, elas traziam a justiça daquilo que era certo, daquilo que era correto, daquilo que era digno. Elas traziam a justiça de José, elas traziam na sua história, na sua antecedência, elas traziam ali sobre a sua marca, sobre a sua história, sobre aquilo que elas carregavam, né? A justiça de Deus, que foi justo por José e que não seria diferente com essas mulheres aqui, ainda que não estivesse essa lei, ainda que fosse pouco provável, ainda que parecesse absurdo, né, aos olhos de uma sociedade machista, de uma sociedade conservadora e de um povo totalmente fechado a qualquer direito que se diga ao sexo, ao nível feminino. Mas o Senhor Deus, ele é maravilhoso, ele é Deus de justiça, e entrou, mudou a história, os caminhos daquelas mulheres foram mudados. Agora elas não estavam mais ali desapercebidas ou descobridas, né, que a gente fala, né, na luz do direito. Elas estavam cobertas pela lei, cobertas pela ordem e cobertas e protegidas pela herança daquele pai que havia deixado para aquelas mulheres, para aquelas filhas, esta herança. Nesta manhã eu quero, em nome de Jesus, deixar essa mensagem para a sua reflexão, para a sua meditação, e dizer para você: ei, você crê? Pois eu creio, Deus muda decreto. Você crê? Pois eu creio, Deus muda a lei. Você crê? Pois eu creio, Deus muda a sentença. Deus faz caminho novo, Deus abre caminho novo, Deus faz lugar novo para passar. E quando Deus faz um lugar novo para passar, o velho não cabe no novo. Rabassude Candarábia. O velho vai ter que sair para dar lugar ao novo na sua vida. O velho vai ter que bater retirada, porque nunca mais se falou dessa lei no sentido de proibição, no sentido de dizer que a mulher não tinha mais direito, porque uma vez mudada a lei, uma vez decretada a ordem, querido, aquilo ficava para memorial. E é por isso que eu e você podemos hoje ler, depois de milhares de anos, podemos olhar para essa mensagem e ver:
verdadeiramente o Senhor assim o fez, porque aqui está descrito. Então toma posse na sua vida, toma posse na sua vida. Desde ontem à noite o Senhor colocou essa palavra nos meus lábios, uma palavra que diz que Deus faz um caminho que você não sabe, que Deus abre um caminho que você nunca viu, que Deus abre uma vereda que você desconhece. Oh, rabassude candarábia. Eu creio nesse Deus que abre esse caminho, eu creio nesse Deus que faz obras que nós jamais poderíamos imaginar. Eu creio, eu confio, eu espero, eu declaro e eu tomo posse no nome santo de Jesus. Declara sobre a tua vida. Diga aí onde você está agora. Eu tomo posse em nome de Jesus, do novo de Deus. Declara aí. Eu tomo posse do novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu trabalho, e eu declaro que o novo dará lugar àquilo que é o velho não mais existirá, para que o novo comece a acontecer na minha história e na minha vida. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós te adoramos nesta manhã, reverenciamos o teu nome. Senhor, eu creio, meu Deus, que ainda que muitas pessoas que estão me ouvindo não sabem, Senhor, quem foi os seus antecessores, não sabem quem era o avô, o bisavô, o tataravô, não sabe de onde essa história vem, as histórias se perderam, mas nós podemos olhar, Senhor, para essa história nessa manhã e declarar que nós somos como as filhas de Zelofiade, porque somos filhas de Abraão, somos filhas de Jacó e somos descendência de Isaque, e aquilo que é necessário ser mudado para que nós venhamos receber a nossa recompensa. Assim será, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, um Deus que visita tribunais, um Deus que visita varas, um Deus que visita supremos, um Deus que visita, Senhor, as instâncias superiores, Senhor, os desembargos, um Deus que visita, Senhor amado, e que muda decreto, sentença, e que faz algo novo. Arabassudecandarábia, e que a minha bênção abençoará outros, e que a bênção de outros se multiplicará e alcançará, Senhor, vidas aonde elas estiverem agora, Espírito Santo de Deus, que elas sejam justificadas. Um Deus que faz justiça, um Deus que muda a história, um Deus que abre caminhos aonde nós completamente desconhecemos. Consagramos ao Senhor nesta manhã os nossos planos e projetos. Ó Deus Todo-Poderoso, tu sabes os desejos do nosso coração. Contempla, Senhor, nesta manhã, Ramandarábia, esse projeto, esse propósito, esse sonho. Meu Deus, quem sabe é algo tão simples, é algo tão pequeno, mas que aos olhos do teu filho e da tua filha parece um caminho que está fechado, que está cerrado. Mas nessa manhã nós cremos que tu és o Deus que abre este caminho e que faz acontecer algo de extraordinário para a honra e glória do nome do Senhor. E assim cantaremos e engrandeceremos o nome do Senhor, porque grandes obras faz tu, Senhor. Grandes obras faz tu, ó Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Toma posse. Eu estou crendo nesta palavra. Esse dia de hoje, né? Que nós estamos aqui gravando, dia 24 de junho de 2025, é um dia marcado por um caminho novo que o Senhor faz sobre a minha, sobre a tua vida, para mim, para você e através de mim e através de você, no nome santo de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer seu rosto sobre você, sobre mim, sobre nós. Amanhã nós voltamos com mais um pouco de palavra de Deus para o nosso coração e que Deus assim te abençoe. Shalom.